Bom dia, 13, sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Nós começamos nossa reflexão hoje dizendo assim: tolera as falhas alheias e não as apresente no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, em vez de ter comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer, e se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do ser humano. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Mensagem de Joana de Ângeles, né? Para nós hoje, a mentora de Divaldo, né? Eu vou ler de novo, que agora começou a contar aqui, eu não, né, não entendo muito essas coisas da nossa tecnologia, tá bom? Eu vou ler de novo. A mensagem: tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. Todos nós erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, em vez de comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer, e se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um inimigo do ser humano. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Mensagem de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco. Nós começamos nossa reflexão dessa sexta agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade. Envolvemos os nossos irmãos do planeta Terra, atingido por cheias da água, atingido por fogo, atingidos e solapados por essas guerras cruéis, desumanas, próprias do nosso ser, do nosso espírito imperfeito, cheio de orgulho e de egoísmo ainda. Que a paz possa reinar entre palestinos e judeus, entre ucranianos e russos, em todas as regiões do nosso planeta, na África, os nossos irmãos, nossos amigos em provas, em expiações, que todos possam ter força, coragem para enfrentar as suas provas e sair delas mais fortes. Que assim seja. Então, depois de um período aí eu cheguei à conclusão que o meu notebook está com problema, o notebook lá da CUT, onde é o local do meu trabalho, porque o som não se ajeita, né? Não se ajeita. Bom, então hoje a mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é a 86, Jesus e os amigos. A mensagem está nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, na psicografia de Emmanuel. A mensagem de Emmanuel, mas quem escreveu foi Chico Xavier, tá bem? Então, ele começa, deixa eu só dar uma olhada aqui, ele começa com o capítulo 15 de João, um é, versículo, versículo 13. Agora eu estou vendo aqui, agora me atrapalha um pouco. Vamos ver. Versículo 13. Mas eu gosto sempre de ver o que tem antes desse versículo, né? Vamos ver aqui. Tá, agora sim. Tá bom, vamos baixar aqui. Tá bom, tá saindo bem o som.
Então, no versículo 12 desse mesmo capítulo, vamos ver o que diz assim. No 13 diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. E no 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedireis ao meu Pai, e ele vos conceda. Então, Emmanuel tirou esse versículo do capítulo 15 de João, versículo 13, mas a gente gosta de contextualizar, né, para a gente saber como é que Emmanuel, bom dia, Lu, nossa nora, genra, eu chamo de genra, mas não tem problema, né? Eu gosto muito de contextualizar como é que Emmanuel resgatou esse versículo. E ele começa assim, ó: na história, na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Pelos seres humanos fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Por isso é importante a família. Por isso que a gente fala muito que na família é que a gente aprende a viver em sociedade. Os filhos olham os exemplos do pai, o seu palavreado, os seus gestos e tal, e vai meio que copiando aquilo. E os procedimentos dos pais com relação aos vizinhos, com relação aos irmãos, com relação à esposa, com relação ao esposo. Bueno, isso tudo vai entrando na mente dos seres pequenos, né? Que são espíritos novos aqui, por enquanto, não são espíritos novos, são corpos novos, mas são espíritos velhos, que nos primeiros 7 anos muitos recebem essas boas impressões para ter novos caracteres. A gente não sabe ali naquela criança, naquele ser pequenininho, o que veio para nós, para nós ajudar aquele espírito na sua evolução. A gente não sabe se foi né, um inimigo de outra existência, ele não sabe. Mas o fato é que ele veio ali para a gente amar ele. Para a gente amar ele. Mas vamos seguir na lição. Os atos de Jesus foram celebrados em assembleia de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era fiel amigo dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais, através das lições evangélicas. Nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Mas ainda nós estávamos, no início ali, nós estávamos tropeçando, a gente não entendia muito o que Jesus falava. Tanto é assim que Emmanuel segue nos dizendo, ó, através das lições a última ceia, né, Emmanuel coloca aqui, representa uma paisagem completa
de afetividade integral. O que Jesus faz? Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. É a devoção. Jesus pergunta se era judeu, se era palestino, se era sírio. Não, ele lavou os pés dos discípulos, né? Aí Emmanuel discorre aqui, ó. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Onde estavam os leprosos, os cegos, curados por suas mãos? Haviam desaparecido e a multidão sumiu. A multidão que seguia Jesus naquele momento sumiu, né? Judas o traiu, mas Judas tinha uma compreensão. Judas tinha uma compreensão materialista daquele momento. Judas queria se livrar, libertar aquele povo do Império Romano. Bueno, ele viu Jesus curar cego, fazer levantar paralítico. Bueno, vou entregar Jesus. Ele não vai ficar muito tempo nas mãos desse povo. Ele vai orar e vai pedir uma legião. Ou Judas se lembrou também do profeta Elias. Ele vai orar e vai pedir que os anjos venham libertar ele. E por isso ele entregou. Porque ele tinha uma visão materialista daquela realidade, daquela situação. E seguindo na lição, Judas o entregou com um beijo. Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, o Pedro, né, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixas de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. Emmanuel nos dando conselho, né? Quando nós partirmos, nós vamos solito. Nós vamos solito, nós vamos ser recebidos pelaquela comissão, né, que vai nos ajudar a nos desligar e tal. Mas nós vamos sozinhos. Assim como a reforma íntima nossa, é eu, é tua, todos nós que devemos fazer, nos desvencilhar do orgulho e do egoísmo, que ainda campeia no nosso planeta. Quem é que disse? Quem é que disse que tem um povo eleito por Deus? É aquele que vai receber o território, é aquele que vai explorar e vai dar de chicote nos outros. Quem é que disse isso? Ninguém. Deus não disse isso. Isso é coisa nossa. Isso é invenção nossa. Né? Como eu já disse por aqui, nada justifica a guerra. Essas guerras que estão acontecendo no planeta, nada justifica. A invasão por expropriar território. Nada justifica isso. Tanto da Rússia quanto de Israel. Ou vocês acham que Israel, bem antes desse atentado terrorista do Hamas, sábado passado, não ocupou e não está ocupando a Cisjordânia, não está encurralando o pessoal de Gaza, os palestinos de Gaza? Quem é que diz que tem diferença o corpo de um palestino para um corpo de judeu? Do judeu? Não tem, né? Não tem. Ambos são iguais perante a justiça divina e irão responder, assim como nós, iremos responder pela nossa plantação. Se nós tiramos a vida do nosso irmão, da nossa irmã, é a nós que cabe a reprimenda. Não é do nosso vizinho. Então, conquistaram o Estado judeu, o Estado de Israel, lá em 1948, por aí, 47,
Mas os irmãos que estavam lá não aceitaram. Porque não foi uma construção, foi uma imposição. Foi uma imposição. Então, hoje, a construção da paz está nas mãos de Israel. Por que eu digo isso? Porque Israel tem que cessar as ocupações, os assentamentos de judeus na Cisjordânia. Tem que liberar Gaza. Isso que o governo brasileiro está exigindo, o corredor humanitário, para se tirar as pessoas de Gaza, aquelas que não têm nada a ver com o conflito, não têm nada a ver com o Hamas, saírem. Por isso que a paz está na mão de Israel. Porque 75 anos de sufoco, de exploração, de acampamentos judeus na Cisjordânia, a gente achava que isso ia ficar assim? Não, né? Teve essa resposta. Agora, com isso, não nos autoriza a passar a mão na cabeça do Hamas. Não. Foram ações terroristas, como são as ações do governo de Israel para cima da Cisjordânia, para cima de Gaza. São ações terroristas. E é isso que tem que acabar. Isso tem que acabar dos dois lados. Precisa a construção da paz. Precisa a construção da paz, mas precisa de gestos. Precisa de gestos para a construção da paz. A paz não é assim. E Jesus viveu naquela época. Jesus não tinha problema de conversar com o rei, com o publicano, com pessoas que tinham inúmeras dívidas a acertar. Jesus veio trazer o amor, veio trazer a paz. E o Deus é o Deus único. É o Deus dos judeus, é o Deus dos palestinos. Ponto. Podemos botar outro nome no Deus, Alá, né? Pode botar outro nome, mas é o único. E ele não vai passar a mão nuns e chicotear outros. Vai dar as mesmas oportunidades. O que nós vamos fazer do nosso livre-arbítrio é com nós. A nossa plantação é nossa e nós vamos responder por isso. Tá bem, gente? Nós vamos encerrando a nossa reflexão hoje com um som bem bom, né? Eu creio que tenha ficado bom. Gratidão ao nosso Pai, ao nosso Criador. Gratidão ao nosso modelo e guia, Jesus, o Cristo de Deus. Que a paz possa ser construída nesses locais aonde a guerra está mais vidente, vamos dizer assim, onde o mundo está assistindo esses momentos terríveis do orgulho e do nosso egoísmo. Que a construção da paz possa partir de todos os envolvidos nesse processo. Que Deus estenda suas mãos regenerativas sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre a Palestina, sobre Israel, sobre a África e sim, enfim, sobre o planeta Terra. Que a paz possa ser construída com gestos concretos da paz. Nossos irmãos envolvidos nas cheias no planeta Terra. Que eles possam ter muita força, muita coragem para enfrentar e passar por essas provas. Nossos amigos, Darcy da Rocha, Cláudio Agostinho, Dona Flávia, a Dona Floriana, enfim, o teu ente querido que tu está pensando nesse momento. Quer ele esteja aqui ou na pátria espiritual. Receba essas boas energias de fé, de paz e de coragem. E que o amor do Cristo, o Rabi da Galileia, permaneça em nosso meio, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, gente. Bom dia. Eu espero que tenha dado tudo certo, tá bom?
Um abraço e até qualquer dia, até quarta, tá bom? Até uma das quartas aí que a gente estiver em condições de fazer uma nova reflexão. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vai nos assistir mais tarde.